Olá, pessoal! Como vocês estão, né? Tia Rose veio aqui mais uma vez falar mais um pouquinho sobre os animais. Nós já estudamos bastante sobre os animais, não é? Esse é o nosso último conteúdo sobre os animais. São animais ameaçados de extinção. O que significa ameaçados de extinção? Significa que eles podem deixar de existir. E por que isso acontece, não é? Isso acontece geralmente por conta de nós seres humanos, que traficamos esses animais, né? Vendemos esses animais de forma errada. Então, esses animais, eles sofrem, eles deixam de se reproduzir porque eles saem do seu habitat, do seu ambiente natural, né? Da natureza, não é? Outra coisa também é a caça, não é? Para esses animais, a destruição da floresta, né? As pessoas botam fogo, né? Causam incêndios nas florestas e esses animais acabam saindo de lá e indo em busca de abrigo em outros lugares. Muitas vezes eles são até atropelados por alguns motoristas, porque eles estão saindo da floresta e indo em busca de local para se abrigar na cidade. Não sei se vocês já observaram, mas no nosso dinheiro, no nosso real, né, existem animais representados na cédula. Tia Rose trouxe para mostrar a vocês uma cédula de R$2. Na cédula de R$2, nós temos o desenho de uma tartaruga marinha. Vocês sabem por que essa tartaruga está aqui na cédula? Porque ela está sendo ameaçada de extinção. Então, é uma forma, não é, de conscientizar as pessoas e de também informar quais os animais estão sendo ameaçados de extinção. E a tartaruga marinha, ela está sendo ameaçada de extinção, minha gente, devido à grande quantidade de lixo que é jogado nos oceanos. Então, elas confundem esse lixo com alimento, acabam ingerindo, né, esse plástico e acabam morrendo. Tia trouxe outra nota para vocês, que é a nota de R$10, tá? A nota de R$10, ela tem a imagem de uma arara, que também é um animal que está sendo ameaçado de extinção, certo? Então, como a tia estava dizendo para vocês, né, as outras cédulas, não é, também tem animais ameaçados de extinção. Tia mostrou para vocês a cédula de R$2, que tem a tartaruga marinha, não é? A cédula de R$5, tia não tem uma em mãos para mostrar a vocês agora, tá? Mas ela contém uma garça, certo? Qualquer coisa pega aí a mamãe e o papai só para dar uma olhadinha. Na cédula de R$10 tem a arara. Na cédula de R$20 nós temos o mico-leão dourado, tá? Na cédula de R$50 nós temos a onça pintada. E na cédula de R$100 nós temos um peixe chamado garoupa, certo? Então, todos esses animais que eles estão impressos, não é, nas notas, nas cédulas, no nosso dinheiro, eles estão sendo ameaçados de extinção, né? E como tia Rose vem dizendo para vocês, nós seres humanos contribuímos muito para que isso aconteça. O que é ameaçado de extinção? É deixar de existir, tá certo? Tem um órgão, né, que ele sempre faz esse levantamento, que é o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, tá? E ele vai acompanhando essa questão dos animais que estão sendo ameaçados de extinção. Então, nós, seres humanos, precisamos ser mais conscientes nesse sentido, tá? Então, a arara é um animal silvestre, tá? Então, como é que eu vou estar tirando essa arara da natureza e levando ela para minha casa? Será que isso é correto? Eu acredito que não, né? Então, quando essa arara é devolvida ao seu habitat e à natureza, ela não consegue se adaptar e ela acaba morrendo, acaba perdendo o rumo e acaba deixando de existir. Então, tia Rose, tá, trouxe para vocês algumas imagens, né? Tia fez uma viagem, tá, por um lugar bem legal e tia fotografou, não é, para vocês algumas imagens de alguns animais ameaçados de extinção que tia encontrou. Então, tia vai mostrar cada imagem para vocês e vai contar um pouquinho sobre curiosidades. Fiquem bem ligadinhos. Então, ó, o primeiro animal que tia Rose trouxe para vocês é a tartaruga de couro. A tartaruga de couro é a maior espécie de tartaruga marinha. Por isso, ela também é conhecida como tartaruga gigante. Ela possui cerca de 1,78 metros de comprimento de carapaça, além das nadadeiras dianteiras, que auxiliam na natação
e podem atingir mais de 2. Entre os motivos que levaram a tartaruga de couro ao risco de extinção está a intensa coleta de seus ovos e a captura acidental na pesca. Outro motivo bem importante, né, que fez com que esse animal estivesse correndo risco de extinção, é a presença de lixo nos oceanos. Lembra que tia Rose disse para vocês na nossa aula? Pois esses animais acabam ingerindo plástico e outros resíduos, tá certo? Porque eles confundem como alimentos e por isso não conseguem realizar a digestão, não é, daquilo que comeu e eles acabam morrendo, não é? Existem outras 2 tartarugas marinhas também que estão em risco de extinção, tá certo? Essa não é a única tartaruga marinha que está em risco de extinção. Vamos conhecer outro bichinho. Chegou? Esse daí, ó, é o boto cor-de-rosa. E aí, vocês já ouviram falar sobre o boto? Tem até uma lenda, né, no nosso folclore, tá? Ele é um mamífero que vive na água. Ele é parente das baleias e dos golfinhos. A diferença é que ele não vive no mar, tá? Ele só vive em água doce. Os habitantes das margens do rio Amazonas, eles costumam chamá-lo de boto vermelho ou simplesmente boto. O boto cor-de-rosa é uma espécie ameaçada de extinção. Sua carne e seu couro são muito procurados na Amazônia, onde eles continuam sendo caçados. Ainda há pessoas que caçam os botos para fazer amuletos com parte do seu corpo, como os seus olhos. Já pensou que coisa triste, né? Tiram esse animalzinho do seu habitat, dos rios, não é? Matam ele e utilizam os olhos para fazer amuletos. Isso é muito triste, né, minha gente? Nós precisamos conscientizar as pessoas de que isso não deve ser feito, tá? Tia Rose vai mostrar para vocês outro animal. Vamos lá. Que animalzinho é esse? Alguém sabe dizer para tia? Muito bem, eu ouvi alguém dizendo mico-leão dourado. Lembra que eu disse para vocês que esse animalzinho, ele tá na nossa cédula de R$20. Ele é um animal, né, ameaçado de extinção, tá certo? Devido à sua pelagem dourada. Além disso, também o tráfico de animais também é considerado um dos fatores que contribui com esta situação. A maioria dos micos-leões dourados são encontrados atualmente dentro de áreas de proteção ambiental, né? Não é tão fácil encontrar ele na floresta, né? São reservas, né, que ficam protegidas e onde estão esses animais, tá certo? Os micos-leão dourados têm pelos com tom variados de dourados e cauda comprida. Possuem dedos muito compridos que facilitam a captura de pequenas presas em locais escondidos. Esses animais são onívoros. Se alimentam de uma variedade de frutas. Então, vamos lá para o nosso próximo animalzinho. Espera aí. Nós temos agora aí, ó, a onça pintada. Qual é a cédula que a onça pintada tá? Vocês lembram? Muito bem, na cédula de R$50, não é? Tia Rose só tinha a de 2 e a de 10 para mostrar a vocês. Infelizmente, tia não tinha as outras cédulas para mostrar, tá? A onça pintada é o maior felino das Américas. Está na lista das espécies ameaçadas de extinção. As principais causas que ameaçam a extinção da onça pintada está relacionada à caça. Além disso, o desmatamento também reduz o seu habitat natural e compromete a conservação da espécie. Como tia Rose disse para vocês, não é? As queimadas, não é? Então esses animais, eles acabam saindo da floresta, procurar abrigo em outro local e acabam muitas vezes sendo atropelados ou muitas vezes sendo capturados por caçadores que os vendem. Então eles retiram a pele para fazer casacos, bolsas, não é? Outra coisa também bem interessante é que atualmente estima-se que sua população não ultrapassa de 10 mil indivíduos. Então, é uma quantidade bem pequena, não é? Relacionado a esse animalzinho. Vamos para o próximo animal. Essa daí é a ariranha.
Também ela é chamada popularmente de onça d'água ou lontra gigante. É um animalzinho bem estranho, não é? Algo bem interessante sobre este animal é que ele pode chegar a medir 1,80 m de comprimento, sendo que pelo menos 65 centímetros é de sua cauda, tá certo? Eles podem chegar a pesar 45 quilos, sendo que os machos são mais pesados do que as fêmeas. O fato mais ameaçador para essa espécie é a contaminação dos rios. Então, nós, seres humanos, mais uma vez, não é, somos responsáveis pelo desaparecimento das ariranhas, poluindo os rios. Vamos para outro animal. Chegou? Aí nós temos, ó, esse outro animal, que ele também está ameaçado de extinção. É o jacaré de papo amarelo. Os jacarés são animais de hábitos noturnos. Durante o dia, formam grupos para tomar sol, se alimentam de peixes, aves, não é? Hoje, os jacarés de papo amarelo, eles fazem parte da lista dos animais ameaçados de extinção do IBAMA. Isso se deve principalmente pela destruição do seu habitat e a poluição dos rios, não é? Os rios estão sendo poluídos e com isso faz com que esses animais eles acabam deixando de existir, né? Correndo o risco de deixar de existir. Vamos para outro animalzinho. Temos aí, ó, o coala. Tão lindo, né? O coala, ele é um animal herbívoro, tá certo? Vocês estudaram, né, na aula com tia Vânia sobre os animais herbívoros. O coala, ele come principalmente eucalipto e outras plantas e folhas. Sua população foi reduzida em grande escala entre os anos 1920 e 1930 por consequências da caça. Um dos maiores obstáculos para eles sobreviverem é a destruição do seu ambiente natural. Então, como o ambiente dele fica destruído, ele fica impossibilitado, não é, de viver. Vamos para outro animalzinho. Nós temos aí, ó, o lobo-guará. A causa mais comum para a redução dessa espécie está relacionada ao desmatamento das vegetações e também pela elevada taxa de mortalidade por atropelamento. Lembra que tia Rose comentou para vocês na nossa aula, não é? Que com o desmatamento, esses animais que estão nas florestas, eles procuram abrigo nos locais mais próximos, muitas vezes nas cidades, não é? Então, eles acabam sendo atropelados por motoristas que muitas vezes não veem, não é? Quando esses animais passam na estrada, não é? Aí, outra coisa também bem interessante é que usa suas presas para se alimentar de pequenos animais, como roedores e tatus, tá certo? Vamos lá, temos só mais 2 animais, tá? Esse daí, ó, é uma jacutinga. Que nome estranho, não é? A jacutinga é uma ave de médio porte, tá? Da Mata Atlântica, que vem sofrendo com a caça e a perda do seu habitat. Em alguns estados, como na Bahia, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, ela já foi extinta. Ou seja, nesses estados que tia Rose citou para vocês, ela não existe mais, tá? Sendo possível encontrá-la somente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso é que ela é considerada uma espécie em perigo de extinção. Ela pode deixar de existir totalmente, não é? Vamos lá para o nosso último animalzinho. Nós temos aí, ó, o tatu-bola, tá? Pesquisadores apontam que a população dessa espécie já diminuiu cerca de 45% dentro de 20 anos. Os principais motivos que fazem esse animal ser considerado em risco de extinção
É a degradação ambiental e a caça, né? As pessoas destroem, não é, a natureza, destroem o habitat do animal e caçam, né? Esse animal de aproximadamente 50 centímetros, então ele não é muito grande, tá? E ele pesa também 1,2 kg. Apresenta como uma das principais características a capacidade de se fechar em forma de uma bola quando se sente ameaçado. Tia Rose também conseguiu, ó, capturar ele se sentindo ameaçado e ele fica assim, ó, em forma de uma bola. Tá dando para vocês verem direitinho? E essa bola, né, quando ele se sente ameaçado, ele fica dessa forma. Ela o protege as partes moles do seu corpo contra ataques dos predadores, não é? Essa capacidade desse tatu fazer isso foi que deu, tá, origem ao nome popular dele, tatu bola. Tá vendo que ele já é em forma de uma bola? E não sei se vocês lembram, tá? Mas em 2018, papai e a mamãe de vocês aí devem lembrar que ele foi o mascote da nossa Copa, não é? Uma forma de conscientizar as pessoas sobre a preservação desses animais que correm o risco de deixar de existir. E aí, gostaram de conhecer todos esses animais que eu trouxe para vocês? É uma viagem fantástica, né? Vocês podem também pesquisar outros animais que estão sendo ameaçados de extinção. Garanto a vocês que vocês vão encontrar muita coisa, tá? Então, não é, pessoal? Agora que vocês prestaram bastante atenção na nossa aula de hoje, viram bastante curiosidades, né, sobre os animais que estão aí ameaçados de extinção, nós vamos para a nossa atividade, livro de ciências, página 91. Primeira questão, marque as alternativas corretas. Como evitar que os animais sejam extintos? Primeiro quadrinho, conservar o meio ambiente em que eles vivem, evitar a caça predatória, evitar a compra de animais silvestres, caçar e vender pele de animais ou não pescar em período de desova. Segunda questão, responda de acordo com o que estudamos. O que pode provocar a extinção de animais? Cite 2 causas. Nós vimos isso aí bem direitinho na nossa aula, tá? O que quer dizer extinção? E letra C. Através de que programa alguns animais saem da lista de extinção? E aí? Seguindo aí, não é, na página 92, terceira questão. Complete a frase com as palavras do quadro. Meio ambiente, desequilíbrio e seres vivos. Diz assim, ó. O desmatamento e a caça de animais podem causar a extinção de muitos. Aí você vai descobrir quais são as palavrinhas, qual é a palavrinha que vai dar certo aí, tá? Levando ao tracinho do. Então, eu tenho 3 palavras, não é? Cada uma em um respectivo tracinho. Quarta e última questão, não é? Dessa nossa atividade de hoje. Onde diz assim, leia e descubra de que animal em extinção o texto fala. Ordene as letras com atenção. Nós temos aí a dica, tá certo? E embaixo, para que vocês descubram de forma mais fácil, não é? As sílabas, as letrinhas que compõem aí esse animal, o nome desse animal, elas estão embaralhadas. Então, vocês vão tentar descobrir. Diz assim, ó. Esse animal é um felino, como o gato, a jaguatirica, o leão e o tigre. É terrestre, de pelos curtos, com manchas pretas e douradas, sendo considerado um dos animais de pele mais bonita. E aí? Nasço da ATPNI. Que nome é esse, tia Rosa? Esse nome não tem nem como se pronunciar, não é? Mas aí vocês irão descobrir, tá? A outra dica, animal de grande porte quando adulto. Ele é aquático e mamífero, herbívoro. Ele se alimenta de algas e capins aquáticos. Aí tem assim, ó. E, P, X, I, E, O, I, B. E aí? Qual é o animal, né? Então, muita gente disse assim, ó. Ah, tia, o primeiro eu já sei, a onça pintada. E o segundo é o peixe-boi. Será? Eu também acho que seja, não é? Então, pessoal, espero que vocês tenham ficado aí bem ligadinhos nas curiosidades sobre os animais, tá certo?
Foi bem divertido, né? A nossa máquina fotográfica aí que registrou esses animais, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.